Vamos continuar então. É mais do mesmo, é uma mesma forma de ver a mesma coisa, certo? Então eu vou criar aqui uma tabela produtos e eu vou inserir aqui paçoca e dadinho, ok? Vou criar uma tabela clientes. Eu vou executar aqui o Adelmo e o Adilmo. E eu vou criar uma tabela vendedor. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. E vou acrescentar aqui a Zulmira e o Zulmário, certo? Então, essas tabelas são tabelas que têm informações. Esse segundo exemplo é o mais aplicado comercialmente falando. Então, eu tenho uma tabela de clientes com os dados dos meus clientes. Aqui eu coloquei só o nome, mas creio que vocês entendem que poderia ter todas as outras informações. Aqui eu tenho uma tabela com vendedores, com os dados de todos os meus vendedores. E tinha também a tabela aqui dos produtos com os dados dos meus produtos, ok? E aqui eu vou ter uma tabela de vendas, onde eu vou ter o código da venda, a data e o principal, só o código do cliente, só o nome do vendedor e só o código do só o código do cliente, só o código do vendedor e só o código do produto. Se eu quiser preencher essas tabelas, eu vou ter que buscar informações nas outras tabelas, né? Então, eu criei minha tabela de vendas e vou cadastrar aqui 3 vendas, né? Função getDate, lembrando, ele pega a data do sistema e grava para não ficar digitando a data de hoje. Então, coloquei aqui, ó, 3 vendas. O cliente 1 foi atendido pelo vendedor 2 e comprou o produto 1. O cliente 1 foi atendido pelo vendedor 1 e comprou o produto 1. O cliente 2 foi atendido pelo vendedor 2 e comprou o produto 2. Quer dizer, eu só tenho códigos, eu não tenho informações, né? Como que eu faço para buscar essas informações, né? Eu posso usar, né? Posso não, eu devo usar o inner join. Para quê? Para que eu traga esses dados. Então, na minha tabela de vendas, eu tenho o código da venda, a data da venda. Agora vem os apelidos aqui, ó. Da tabela clientes, vai lá e busca o nome. Por quê? Porque C é o apelido do cliente. Da tabela vendedor, vai lá e busca o nome dele. Da tabela produto, busca o nome e busca o preço. Quando que eu trago isso? Tá? Quando que eu trago isso? A tabela de vendas eu chamei ela de X, tá? Porque já tinha um V de vendedor aqui, ó, fiquei sem ideia de colocar um outro nome, tá? E lembrando que o apelido não precisa ser uma letra só, não, eu poderia colocar um V aqui, tá? É assim só, mas agora já foi o X, beleza? Desde que, ele vai trazer essas informações desde que o código do meu cliente, que está na tabela cliente, seja o mesmo código que está na tabela de vendas. O código do meu vendedor, que está na tabela vendedor, seja o mesmo código que está na tabela de vendas. E o código do produto seja o mesmo código que está na tabela de vendas. Se eu executar isso daqui, ó, lembrando, esse daqui foi o primeiro select que eu dei, ó. Só traz um monte de código. Olha com o inner join o que ele realmente faz. Então, ele traz que o Adelmo foi atendido pelo Zulmário e comprou uma paçoca. O Adelmo foi atendido pela Zulmira e comprou uma paçoca. O Adilmo foi atendido pelo Zulmário e comprou um dadinho, certo? Essa é uma aplicação real de inner join, comercialmente falando, ok? E temos um terceiro exemplo aqui, tá? Aproveitando tabelas parecidas, criei uma tabela de produtos, coloquei paçoca, dadinho e Nutella, criei uma tabela de clientes 2, o Adilmo, Adelmo e agora temos o Bonifácio. Criei uma tabela vendedor 2, temos a Zulmira e o Zulmário. E uma tabela de vendas 2, tá? E vou cadastrar aqui algumas vendas. É muito parecido com o outro, tá? Esse exemplo é o mesmo. Eu vou trazer quem vendeu para quem, né? Só que eu estou trazendo agora informação preço. Também, acho que eu tinha trazido no outro exemplo também, né? Só que é o seguinte, eu tenho um vendedor, que no caso é eu tenho um cliente, cadê o Bonifácio? Eu tenho um cliente, Bonifácio, ele não comprou nada, não sei se vocês lembram. Se eu executar esse exemplo aqui, ó, com o left join, o que que ele faz? Tá? Ele vai verificar nas tabelas, é que eu não tinha inserido aqui. Ele vai verificar nas tabelas, tá? Que existe um produto, ó, esquerda, né? Que existe um produto, esquerda, onde nós estamos, aliás, direita para esquerda. Existe um produto que não tem os dados, só tem o produto cadastrado. Então, ele pegou aqui que é a Nutella, 7,50, tá?
ela não foi comprada nem vendida por ninguém, ok? Usando o left join. E se eu for usar o right join, tá? Ele vai pegar da direita, ou seja, vai pegar a identificação de uma venda. Não existe uma venda, é a mesma coisa, né? Tanto o left como o right, a única coisa que ele faz é buscar dados que tem em alguma das tabelas que não sejam preenchidas pelas outras. Só que quando eu uso o left, ele vai pegar do último campo para o primeiro. E quando eu uso o right, ele pega do primeiro campo para o último campo, tá? Mas lembrando para vocês, isso é uma coisa assim que a gente tem que trabalhar mais. Essa é uma primeira aula, né? Nós vamos entrar em férias a partir de hoje, então eu gostaria que vocês só fizessem esses primeiros exemplos usando apenas o inner join no primeiro momento. Nós vamos voltar a falar sobre isso, vou dar mais explicações sobre isso. Creio que pessoalmente é muito mais fácil para a gente ver, tá certo, pessoal? Tem 2 exercícios para vocês fazerem lá, vocês vão fazer com o banco de dados, tá? E qualquer dúvida eu vou estar online para tirar as dúvidas de vocês.